Olá, mulheres! Bem-vindas! E falar hoje de um tema bem presente. Se você sente isso que eu vou falar sobre isso, provavelmente você já está aguardando a sexta-noite, doida para dormir. Nós vamos falar hoje, né, dessa questão da menopausa nos deixar mais lentas, mais pesadas, às vezes nos sentindo assim arrastadas, né? Quão frequente é essa queixa de ganho de peso, de problemas de circulação, de varizes, de dificuldade de digestão, né? Parece que chegou essa época aí, chegou essa fase. É uma das queixas das mulheres, é falar, né? Um dos motivos da menopausa ganhar o nome de ser a derrota, né? Nossa, que derrota! Eu escuto muito essas palavras, não sei se sai de vocês aí que estão aí, mas, né? Muitas mulheres falam que é uma época de derrota e principalmente porque interfere muito, né? E aí a gente ganha peso e aí tem dificuldade para emagrecer e parece que o metabolismo trava, né? Então vamos ver o que eu tenho aqui de um olhar diferente para isso, tá? Então, quem sou eu para trazer alguma informação disso aqui para vocês? Para quem me conhece já sabem, para quem não conhece, meu nome é Tatiana e eu sou fisioterapeuta integrativa. Então, fisioterapeuta integrativa, eu trabalho com práticas integrativas, com meditação, com yoga, com acupuntura. E o meu trabalho aqui na internet é ensinar mulheres de mais de 45 anos, então, que estão nessa transição hormonal, a despertar a sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural, né? Então, que sintomas hormonais? Sintomas do climatério e da menopausa. E o meu trabalho aqui é de forma natural, né? Trazendo isso aí, tem N abordagens muito interessantes, mas a minha é aqui de forma natural. Já vou logo avisando que eu não vou falar que o metabolismo só está mais lento, que você tem que desinflamar e que fazer exercício, que mudar a dieta, né? Isso tudo é muito importante, não é minimizando, mas isso vocês já sabem, né? A menopausa me deixou lenta e pesada. Vou trazer uma abordagem da medicina chinesa, né? Sob a ótica da medicina chinesa. Então vamos ver o que o pessoal de olhinho puxadinho tem para falar para a gente, né? Essa ciência milenar aí, para quem não sabe, a medicina chinesa é a área, né? É a grande área que envolve a acupuntura, né? Da qual a acupuntura faz parte. Então a acupuntura é um dos braços, das terapêuticas da medicina chinesa. E por que eu não falo aqui que eu vou falar pela acupuntura? Porque eu não vou fazer acupuntura em vocês, né? Quando a gente fala acupuntura, fica restrita a uma técnica que sim é muito boa, inclusive, para isso, mas com esse raciocínio maior da medicina chinesa, eu posso dar outras orientações, e é, né, a partir disso que eu estou aqui, né, para falar para vocês. Então, medicina chinesa explica, né, por que a menopausa nos deixa lenta e pesada. Bom, gente, isso, né? Então é o seguinte: na medicina chinesa, né, para a medicina chinesa, enxerga assim. Quando a gente nós temos duas fontes básicas de energia. Uma energia que a gente chama de pré-natal, que é né, um tanto de fonte de energia aí. A gente vai falar que essa vitalidade, eu falo que é o pavio da vela, sabe? Uma energia vital que no dia que ela acaba, você morre, independente de como você toca a sua vida. Né? Às vezes a pessoa começa a adoecer e morre cedo, às vezes a pessoa morre com 70, com 80, com 90, com 100, né? De repente um dia ela fecha o olho e não abre mais, acabou a energia vital dela. Talvez essa pessoa tenha hábitos excelentes de vida e se fizer uma dissecação ali naquele corpo, nem se descobre por que ela morreu, porque os órgãos estavam muito bons. Então essa é a energia pré-natal, que a gente nasce com aquele pacotinho de energia para a vida inteira e essa não tem como mexer, tem como a gente preservar. E a gente tem uma outra energia, que é a energia pós-natal. Então, de onde que a gente tira essa fonte de energia? Primeiro, a gente tira dos alimentos, né? A gente tira da respiração e, né, basicamente. E essa energia, quanto mais a gente cuida, por que é bom alimentar bem? Né, do ponto de vista energético, porque quando a gente se alimenta bem e cuida dessa energia que a gente ganha, né, que a gente produz, a gente poupa aquela energia para a gente ter uma longevidade, né, uma longevidade maior.
Então, essa energia que nos dá essa vitalidade, que nos dá disposição, e eu estou falando aqui que a gente está na menopausa lenta e cansada, né? Lenta e pesada. Então, a gente sente que a vida vai arrastada, né? Então, parece que tem dia que para eu completar o dia, esse dia se arrasta, parece que eu carrego um peso, né? E a gente fica achando até que é energético, assim, do ponto de vista espiritual. Meu Deus, parece que tem um encosto, porque eu não tenho energia para continuar o meu dia. Às vezes a gente já acorda cansada, sabe? Assim, quando a gente está com essa energia deficiente desse sistema, é aquele momento assim que o despertador toca, ou que você tem que levantar e parece que a cabeça não funciona. Eu brinco com os alunos, né, quando eu dou aula na acupuntura, que tem manteiga na sinapse. É lento, né? Aí você chega num lugar, a pessoa tá lá toda a mil, com raciocínio, assim, e dá vontade de falar, peraí, peraí, peraí. Sabe aquela ressaca? Quando a gente está com ressaca, é a mesma sensação. Então, essa baixa de energia da menopausa é como se fosse uma ressaca que não passa, né? Fora o gosto de guarda-chuva na boca, que não tem, mas às vezes é aquela morosidade, né? Aquela lentidão, aquela coisa assim que não passa. Então, quando falta energia, né? Esse sistema que nos dá disposição, ele tem três funções, né, básicas aí. Ele nos dá disposição, ele tira essa energia, né? Ele cuida da digestão. Então, ao mesmo tempo que ele é o fogo que faz a digestão, a digestão produz energia para nos dar mais energia. Então, através da digestão, através dos pensamentos. Então, a atividade mental, ela depende desse sistema. Que atividade mental? Raciocínio, atividade intelectual. Se você é uma pessoa que é muito mental, você entende o que é muito mental? Muito mental é aquela pessoa que a cabeça não para. Me conta, né? Se alguém quiser responder aí, alguma vez você estava com um pensamento tão ativo que você esqueceu de dormir? Porque para a medicina chinesa tem vários tipos de insônia. Uma das insônias é desse sistema, que a cabeça funciona tanto, né? Eu já tive vezes assim de olhar e falar assim, não, tem que dormir. Você deita e parece que não dá o comando para desligar. Então, uma mente muito pensante, eu não estou falando necessariamente de ansiedade, mas de atividade mental. A pessoa que gosta muito ou que precisa, né, trabalhar muito com atividade intelectual consome muito essa energia também. E a outra coisa, do ponto de vista emocional, esse sistema, olha só, o mesmo que te dá energia para digerir, o mesmo que produz essa energia que te dá disposição, é o que tem que cuida da qualidade emocional do cuidar, tá? Então, do sistema que acolhe. E isso é muito feminino. Eu podia até fazer essa live aqui falando que é uma live do Dia das Mães, porque isso é um quadro de mãe. Quando a gente tem energia, sabe aquela energia, aquela personalidade ou aquela característica, aquele traço de ser uma pessoa acolhedora, simpática, que se preocupa com os outros, porque tem gente que não tem muito isso, né? Assim, tudo bem. E tem gente que tem isso excessivamente. Então a pessoa se preocupa demais, né? E aí, às vezes, fica até para quem está recebendo uma coisa meio pegajosa, assim, porque a pessoa é excessivamente simpática. Às vezes a pessoa ela cuida tanto, é aquela mãe galinhona, né, que abre mão da vida pelos filhos, e é claro que a gente é mãe, né, e a gente sim abre mão da vida pelos filhos, mas é quando a gente transfere esse cuidado para o outro primeiro. E mesmo que a gente tenha filhos e que os filhos estejam em primeiro lugar, a gente precisa primeiro nós precisamos nos cuidar. Quando a gente cuida demais e exaure, quem aí não sabe que na menopausa coincide com uma fase da vida que a gente tem, que a gente se depara com o resultado de viver uma vida inteira assim. Eu vivi uma vida inteira que eu cuidei só dos outros e não me cuidei, né? Então é aquela mãe, inclusive, gente, as pessoas que têm uma característica de energia ou de desequilíbrio nesse sistema são pessoas que têm hábitos aí ou prática que tudo envolve comida. E isso pode mudar, porque eu era uma pessoa assim. O órgão físico que cuida disso é o pâncreas junto com o baço, tá? Na medicina chinesa a gente usa muito falar do baço.
E aí eu falo assim, eu sei o nível de saúde ou de desequilíbrio do meu baço dependendo de quanto de bala ou quanto de comida eu carrego. Essa pessoa, sabe a pessoa que sempre leva uma comida para presentear? Tem gente que é assim, tem gente que não é. Tem gente que tudo gira em torno da comida, esse acolhimento, e é gostoso, né? Aquela pessoa, então, é aquela energia da mãezona, né? Que acolhe, que tá ali, que tá com a mesa posta, né? Que vai lavar tudo depois, porque essa mãezona não vai pôr ninguém para lavar, que vai cedo para a cozinha, que fica ali naquela função, né? Se você tiver que ter uma figura física, um estereótipo, não estou falando que é isso. Se você tiver que ver na sua frente uma mulher que tem essa característica de ser aquela mulher de filme, tá? Pensa num filme aí, naquela mulher que cozinha, que recebe aquela mama italiana e tal, assim, qual que é a compleição física dela? Provavelmente, né? A maioria das vezes o estereótipo que isso nos traz é uma mulher que é gordinha ou gordona, fofa, acolhedora, assim, que está sempre, né, com um avental, com alguma coisa que está lá, né, envolvida com uma tarefa da cozinha e que depois está exausta. Né? E quantas vezes a gente não vê esse quadro na menopausa? Essa mulher que cuida do outro, que é simpática demais, que acolhe, que fala, que sempre tem uma palavra e que tudo é para os outros primeiro. Essa característica emocional também desgasta o mesmo sistema. Entendem? Então, olha só que legal, assim, não é só. E aí você pode me perguntar assim: por que que eu não consigo emagrecer? Por que que eu não consigo ter mais disposição? Eu sei que eu preciso diminuir isso e aquilo, porque, né, quando a gente está pesada, a gente não. O nosso corpo custa a nos carregar, tá? Se a gente levar isso para um extremo, né, de uma pessoa bem obesa, o próprio corpo gasta muita energia só para deslocar essa pessoa. Então, isso demanda energia e nos deixa cansada. Se eu como mal, ou se eu como aquilo que não contribui para isso aqui, eu vou falar já o né, que tipo de comida que fragiliza mais essa energia. Então, assim, se eu só como coisas que sobrecarregam esse sistema, se eu tenho um trabalho de muita atividade mental ou de preocupação, porque quem é que não sabe que preocupação não resolve nada? A gente preocupa. Qual que é o mecanismo de preocupar, né? Assim, é, poxa, mas como assim? O filho saiu e eu não sei onde está? Não, não é que é para ficar feliz com isso, mas assim, às vezes a gente preocupa com uma coisa que a gente sabe que não tem como a gente ter uma ação ali agora, né? Então, às vezes a mãe preocupa demais com a nota do filho na escola, ou eu me preocupo por uma coisa que nem chegou ainda, ou que eu não tenho o mínimo controle. Ainda que isso seja preocupante, né, para a gente lidar na menopausa, e eu falo aí, todo o meu trabalho eu venho trazer isso como um dos pilares. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções e o estresse, porque o que tem na vida hoje é estresse. O que tem hoje é coisa fora do meu controle que me afeta, e não que eu vou ficar zen com isso e fingir que isso não acontece, mas eu tenho que cuidar do impacto que isso vai ter em mim, porque senão a gente fica assim, né? O dia amanheceu, você tá para um lado, se aconteceu alguma coisa, né, com a família, você tá para o outro, se aconteceu no trabalho, você tá para o outro, então a gente fica à deriva. Então, ainda que as coisas nos impactem, nós temos que ter o leme desse barco. A gente não pode ficar à deriva de todos os acontecimentos, senão a gente não vai para frente. Senão a gente fica igual um barquinho de papel no meio de um oceano, né? E que nos desgasta a energia. Então eu vou cuidar de um, vou cuidar do outro, vou cuidar do outro. Essa energia desse sistema é a energia que cuida, é a energia que usa, se a gente usa esforço mental, e a mesma que digere. Pensa bem, né? A gente já passou da época de fazer prova. Mas lembra lá, assim, ou se a gente vai fazer uma prova de concurso, ou uma prova, né, nos moldes de vestibular do tempo, né, lá atrás, ou qualquer outro tipo de prova. Dá para comer muito quando você vai para uma prova? Você vai fazer um curso, né, que é a tarde inteira, ou você vai assistir uma aula ali depois, né, no período, qualquer que seja o período. Quando a gente está de barriga cheia, dá para ter concentração, dá para ter inteligência? Não, sabe por quê? Se eu jogo uma feijoada
com uma bebida, né, com uma sobremesa, entupo o meu estômago, sobrecarrego, é o mesmo sistema, gente, tá? Para quem chegou aí, depois vocês peguem o que vai ficar gravado. O mesmo sistema que me dá energia, ele digere, ele lida com a atividade mental e ele lida com a atividade emocional, com a personalidade acolhedora. Então, se eu tenho que fazer uma prova, e se você não sabe disso, saiba, se você tem uma tarefa mental, se você quer ler um livro, se você precisa fazer um trabalho que exige da mente que você tem que terminar de escrever alguma coisa, de pensar, de raciocinar, você não pode encher a barriga demais antes disso, porque senão a gente fica com a cabeça embotada. Depois da feijoada de domingo, imagina aí, feijoada, né? Então, delícia, a pessoa vai lá e antes da, né, aquela comida de domingo com a família, antes tem um belisquetezinho ali, depois come uma feijoada, repete, aí vai lá, tem uma sobremesa, uma torta, um pudim, um sorvete, você come. Só de falar isso, depois que você come tudo isso, o que você vai fazer? Esse sistema te põe para dormir, porque ele simplesmente não tem energia para te deixar acordada e digerir ao mesmo tempo. Se a alimentação for muito pesada, a gente dorme, né? Porque fisiologicamente, na medicina ocidental, tem outras explicações aí do sistema parasimpático, ok, tudo converge. E na medicina chinesa é o seguinte, esse sistema, ele está digerindo. Ele te dá energia e disposição. Então, o tanto de energia que você consome também é energia que você vai ter disponível para digerir. Se você come, se você está muito cansada, já aconteceu, né? Em época de estudo ou mesmo época de trabalho, assim, tem um dia que você está tão cansada e morrendo de fome. E aí você não sabe se você come ou se você descansa. Você está tão cansada, seu estômago está vazio, está um buraco, mas você resolve tomar um banho e dormir e não comer. Essa é uma decisão sábia, né? Às vezes a gente não consegue porque a fome está demais. Por quê? Talvez se você, dependendo, né, dessa fome que você chega, se você for por um hábito de gula, né, e se a gente comer muito nesse momento, esse sistema para fazer a digestão, ele vai te deixar mais cansada ainda, né? Então, assim, mas ele não vai pôr para dormir? Vai pôr para dormir, mas às vezes vai ficar uma digestão complicada, né? Então, é o mesmo sistema. E o que acontece, né? O que tem a ver? Quando a gente chega nessa época da menopausa, principalmente a mulher, e a mulher tem esse sistema mais deficiente do que o homem, porque esse sistema, ele lida com a menstruação, ele é o sistema que produz o sangue energeticamente, né? A energia de produzir o sangue vai para esse. Se você chega para mim com uma doença, qualquer doença do tipo de sangue, tô com baixa de leucócito, tô com baixa de ferro, né? Com anemia, etc. Pela medicina chinesa, eu vou buscar alguma coisa dentro desse sistema. É ele que está comprometido. Eu vou buscar pontos que trabalham nesse aí, tá? Não vou ficar dando nome aqui para não ficar uma coisa muito complicada. Então é o seguinte, se esse sistema, na menopausa, esse sistema está deficiente. Primeiro porque ao longo da vida a gente consome energia, né? Ao longo da vida a gente cometeu excessos. Tem gente que comete muito excesso, tem gente que comete pouco. E depende um pouco da energia que eu ganhei do meu pai e da minha mãe com relação a isso. Então, assim, também pelo fator genético, mas também pelo energético, né? Se na sua família todo mundo vem desse tipo de constituição, da pessoa estar mais pesada, e às vezes ela não necessariamente é gorda, né? A gente tende a engordar e acumular, a reter, ter peso nas pernas. Então, esse sistema, ele é deficiente em mim. E eu já fui uma pessoa, né, no mínimo, acho que 10, 15 quilos mais gorda do que eu tô hoje, né? E hoje eu tô na menopausa, e não é que eu emagreci na menopausa, né? Mas na minha vida, ele já foi muito mais deficiente, né? E eu fiz cirurgia de varizes, das duas safenas, porque assim, ele é deficiente. Então, o que eu aprendi? Foi quando eu comecei a estudar isso que eu vi. Eu falei assim, se eu for por esse caminho, se eu continuar me sobrecarregando, se eu não mudar, né, tirar algumas coisas da alimentação, que já já eu vou falar, que ajuda isso aqui, eu vou envelhecer,
ganhando muito peso e sem conseguir lidar com essa, né, ganhando muito peso, com a digestão ruim, com muitos gases, porque isso acontece. Então vamos lá, esse sistema deficiente, a digestão fica lenta, né? O que é digestão lenta? É você comer, às vezes já até digeriu mecanicamente, mas assim, você está com fome e ainda está arrotando a última refeição, né? Ou então a pessoa perde o apetite, tá? A gente acumula uma energia úmida, então a gente tende a ter sede e esquecer que tem sede, ou a pessoa não tem sede. Você é dessas que não sente sede, que esquece de beber água? É porque esse sistema está um pouco deficiente. Depois ele vai virando muito, muito pesado. Se você vai ganhando muito peso, né? Quanto mais isso tem, mais mucosidade a gente fala que tem. Então a gordura é uma forma de energia de mucosidade, mas também são os catarros, né? Pessoa que tem muito corrimento a vida inteira, você teve corrimento, candidíase, tudo que produz muito muco, eu vou olhar que tem deficiência nesse sistema. Se você passou isso ao longo da vida, provavelmente você chega na menopausa sentindo mais isso aí. E tem gente que até fisicamente a pessoa é bem magrinha, mas aí a gente fala que ela tem como se fosse essa mucosidade toda no sistema mental. E o que acontece? Quando a gente pensa, pensa, pensa e não vê clareza. É a pessoa que fica muito focada no problema ou que, né, tem uma mente muito ativa, mas vocês já viram que às vezes, né, não é esse raciocínio não é necessariamente inteligente do ponto de vista de tomada de decisões, da pessoa se abrir a ver novas possibilidades, né? Às vezes a pessoa é inteligente ali para fazer as contas, né, para aquela coisa mental assim, mas a gente fala assim, nossa, fulano é estranho, assim, parece que não vê um palmo na frente do olho, né? Então é esse tipo aí. Então, quando a gente tem, né, essa mente muito demandada, ou se você tem um trabalho mental, você trabalha o tempo inteiro pensando, né, assim, as pessoas que lidam muito com atividade intelectual, se você tem, né, tem muito essa questão emocional de ser muito acolhedora, passando do ponto. E sabe outra coisa que acontece quando a gente passa do ponto? Aí vocês vão se identificar. O ciúme é uma característica desse sistema, né? O que acontece? Porque é até controverso falar de ciúme, que a pessoa fala assim, não, existe um ciúme que é normal. Sim, existe um ciúme que é normal. Não é ciúme, é que eu estou cuidando da minha mulher, ou não é ciúme, é cuidado. Até a palavra é a mesma, porque a desse sistema aqui é uma preocupação ou cuidado, né? Então, quem tem ciúme é porque está de olho ali, cuidando do que é dele, né? Cuidando do que é meu. Mas esse ciúme às vezes se torna uma possessividade, né? Então o ciúme fica num desequilíbrio muito grande, assim, a pessoa se torna às vezes neurótica. Os comportamentos obsessivos compulsivos também são desse sistema, né? Da deficiência desse sistema, que lida aí com essa questão também do metabolismo físico. Então, ao longo da vida, você veio fui ciumenta a vida inteira, fui uma pessoa muito mãezona desse jeito, meu Deus do céu, né? Aquela mãe que é uma super mãe, super sogra, né? Assim, super de ser muito. A gente começa, e eu falo a gente porque todo mundo, né? Eu já tive isso muito mais deficiente, cuido, faço terapia, olho, porque assim a gente cuida das emoções e às vezes se escorregar você começa a querer, né, absorver essa vida do outro. Então é um trabalho, mulheres, consciente da gente trazer essa energia do cuidado, que é desse sistema aqui, para o autocuidado. Então, Tatiana, como eu cuido disso, né? Vamos falar de cuidado. Como que eu melhoro essa coisa do arrastar? Pega toda a sua energia do cuidado que está voltada para o outro e traz esse cuidado para si, né? Aí você vai soltar um pouco mais o outro e às vezes no início é muito estranho, porque assim, a gente vai ter dificuldade de soltar o outro, porque dá um medo, né? Um medo de perder, a gente se sente insegura. Aqui não é nem a questão da perda, a perda é outro sistema. Perder essa pessoa me dá insegurança, né? Tem uma notazinha diferente nisso aí. E
O que mais que desarmoniza esse sistema? O tipo de alimentação específica que a gente tem, tá? Até gravei um videozinho aí, acho que ontem, anteontem, né? Soltei esse videozinho e vou aprofundar aqui. Esse sistema, né? Na medicina chinesa a gente tem 5 elementos e esse é o elemento terra. E o elemento terra gosta, para vocês lembrarem, tá? Gosta de tudo que vem da terra. Então, o que que nutre, o que que tonifica esse órgão energeticamente? Comer inhame, comer mandioca, comer beterraba é excelente para esse sistema. Inhame, mandioca, abóbora, né? Abóbora, moranga. Então, a abobrinha é boa, mas aqui nesse caso é a moranga amarela, né? Nesse tempinho aqui, caldo de inhame ou de abóbora, sopas, né? Vai aí. Então, as raízes são boas. E aí é muito diferente da medicina ocidental, porque se você for hoje em dia, graças a Deus, caiu nas graças aí a batata doce, né? Então já mudou um pouco isso aí. Mas há algum tempo atrás, se há uns 20 anos, 10 anos atrás, você fosse num médico para pedir uma dieta, né, para emagrecer, fazer um tratamento, eu lembro, porque eu era, né, eu era assídua não, né, que a gente ia no médico, ia em outro, endócrino, né, nem tinha nutrólogo. Então a gente nem nutricionista era pouco. Então a gente ia no médico, ele dava pra gente uma folhinha que ia falar assim: você precisa evitar tudo que vem debaixo da terra, né? E aí, dureza, né, gente? Porque aí a gente ficava com uma dieta muito privativa. Então é claro que isso é calórico, mas se a gente coloca um pouco disso, você vai ver que você vai ter uma saciedade, porque esse sistema, quando ele está nutrido, ele fica com uma saciedade que é aquela assim, não, não quero, não aceito, assim, se te oferecer uma coisa muito gostosa, você de verdade não sente vontade, não sente fome. Quando ele está deficiente, dá o quê? Vontade de comer doce. Quando ele tá, então o que que eu preciso para ter menos vontade de comer doce? Começar no meu almoço a colocar uma raiz dessa, a colocar uma abóbora, a colocar um inhame, né, a colocar uma mandioca, né? Mas o que que acontecia naquela dieta muito privativa? Você comia um bife grelhado, umas folhas de alface, né? Aí falava alface à vontade, folha à vontade, muito restrito ali, e depois você ia atrás do quê? Depois a gente não se controlava, eu não me controlava. Aí passava 2 horas depois do almoço, eu estava louca por um doce. Eu queria um chocolate, eu queria um doce. Por quê? O nosso organismo reconhece no doce, né, no nosso padrão alimentar, o doce como uma energia disponível mais rápida. Então, se você se nutre antes disso que nutre esse sistema, que são principalmente as raízes, você vai ter depois menos compulsão pelo doce. É claro que não é, né? Vai te dar menos necessidade. Aí você tem que tratar ou ficar atenta ao padrão compulsivo que é do hábito, né? Porque existe uma coisa que é fome e vontade de comer. Quando a gente mata a fome, a gente tem que controlar a vontade de comer, né? Então, muitas vezes, se eu estou com fome daquele nutriente, né, desse tipo de energia, é mais difícil. Então, colocar essas raízes. Leite laticínio, medicina chinesa abomina, tá? E é muito gostoso, né? E tudo bem aí. E hoje em dia está aí a lactose, né? Essa grande questão, né? Da intolerância à lactose e tudo mais, o que salvou um pouco. E olha só, a medicina chinesa vê isso aqui também, né? Quando a gente toma leite, quando a gente come queijo, né? Queijo pode ser menos, mas assim, leite e laticínios em geral, para esse sistema é muito ruim. Aí a digestão vai ficar lenta e vai me dar o quê? Gases, né? Então, quando a gente está produzindo muitos gases, é porque a gente está com esse sistema deficiente. Então, o que, que eu posso fazer nesse momento de produzir, que está produzindo gases, né? Comer mais essas raízes. Bom, batata doce, naturalmente, ela produz muitos gases, né? Então, você pode ir para o inhame. O inhame é uma ótima solução, né? Uma ótima saída aí, uma ótima opção desses.
Outra coisa que fragiliza esse sistema, né, além do leite, dos laticínios, os farináceos, né, então as farinhas todas aí sobrecarregam também. E outra coisa que talvez é menos conhecido, né, porque aí falar dos farináceos vem no glúten e a nossa medicina ocidental também já, né, já tomou as dores. Agora, os crus e os frios. Então, isso talvez seja uma novidade. Estou colocando na minha alimentação batata doce, inhame, abóbora e mandioca. É isso mesmo, Georgina. Né? Você vai sentir a diferença, tá? Depois você me fala. Na disposição, né? Você tem uma atividade física, né? Mais intensa. Então, na disposição, nessa energia, né? E nessa disposição para estar e para não diminuir a necessidade do doce, tá? Principalmente. Outra coisa, cru e frio. Gente, cru, se você tem a digestão mais. Ou, né? O que é uma boa digestão? Você digere e tem evacuação de fezes inteiras, né? Como que são as fezes? São inteiras, né? Não são desfeitas e não é presa, tá? Então você tem o intestino que funciona todo dia. Se o seu intestino está preso demais ou se está solto demais, né? Tem gente que tem o intestino e fala assim, nossa, meu intestino é ótimo, é igual pato. Não, não é bom não, tá? Não é toda hora que você tem que ir no banheiro, não. O intestino bom forma bolo fecal. Quando a gente fica com as fezes espiatadas o dia inteiro, não é grave, tá? Mas mostra uma deficiência nesse sistema. Quando a gente come muita coisa crua e fria, principalmente se a gente está no inverno, quando que a gente pode beber coisa gelada? No verão. E quando eu não estou dentro de uma refeição. Então, o líquido gelado, o problema da distensão do abdômen não é muito pelo líquido, né? Porque a gente vai falar da distensão do estômago, sim, o estômago vai distender mais, mas na verdade ele não dá muito estufamento aqui nessa região baixa do intestino, não. O líquido gelado, sim, porque o nosso estômago é como se fosse um multiprocessador para funcionar, um liquidificador. Quando você coloca uma água fria, uma cerveja gelada, um refrigerante gelado e depois você vem com folha. Imagina no seu liquidificador, você põe uma água, põe um tanto de folha, depois você pega um tanto de alimento quente e põe em cima e enche esse liquidificador e põe para bater. Ele vai ficar parecendo um liquidificador com motor no arranco, assim, né? Com motor fraco, tá? A gente precisa de um sistema aquecido para poder digerir e extrair a energia dos alimentos. Então, esse sistema aquecido é você trazer essa comida quentinha. Se você está com um metabolismo assim, muito parado, né? Nesse quadro aí, muito arrastada, muito sem disposição, experimenta fazer isso como um tratamento, né? Por uns dias, assim, se você for comer alguma coisa crua, mesmo a folha crua, né? O que der para ser refogado, melhor, tá? Para esse sistema. A folha crua, eu gosto, eu como almeirão cru cortado todos os dias, eu adoro almeirão. Então, mas eu como o cru junto com o alimento, sabe? Essa comida da etiqueta, de primeiro a salada, ela esfria o estômago. Ah, mas por que que os franceses não têm isso? Porque eles comem pouquinho, né, gente? E mastiga. Então, a mastigação para aquecer o alimento. Mas se você está, né? Se você está bem, tudo bem. Se você não está com isso deficiente, mas se você já está deficiente, você já está se sentindo pesada, arrastada, né? Com essa deficiência, com esse embotamento mental, com essas características emocionais que eu falei aí todas, e você precisa melhorar, então, para dar um tratamento de choque, você tira os crus. E a fruta? Bom, a fruta você não vai comer na hora da alimentação, mas você pode tirar ela da geladeira antes. Ou, quando é para tratar, a gente manda cozinhar, né? Pera assada é uma delícia. Maçã assada, né? Às vezes até tem pratos aí com pera, maçã assada. Pode assar, pode colocar no micro-ondas se você usa micro-ondas, pode assar na pressão, né? É uma super sobremesa e fica e nutre. Você vai ver que a sua digestão vai ficar melhor, você vai acumular menos essa mucosidade, tá? Então, aquecer os alimentos, cozinhar os alimentos, não precisa ser cozido demais. Eu gosto das coisas todas mais crocantes, assim, né? Então, no vapor, ao dente,
E tem uma coisa, vou dar até uma receitinha aqui para vocês, pode ser, né? No inverno que a gente consegue comer isso bem, que chama papa de arroz. Se você gosta de arroz integral, eu adoro. Você vai fazer um arroz muito cozido, tá? Para poder tonificar esse sistema. E como que você vai fazer? Não pode ser em panela de alumínio, que se você ficar cozinhando ali muito tempo, você vai tomar chá de alumínio, tá? Você vai pegar uma panela de pedra, sai uma delícia. Ou de barro, ou de vidro. Coloca esse arroz, né, integral. Pode temperar do jeito que você quiser, não precisa refogar antes, lavar, né? Você lava, cata ali, põe o arroz, e depois você põe, né, para uma parte de arroz, você põe umas 3 ou 4 de água, né? E vai colocar ali e vai ferver. E tempera, põe o que você quiser, pode pôr, né? Ou como quiser o tempero aí. E aí, na hora que ferveu e que começar a ferver e a cozinhar, você vai abaixar o fogo do fogão, não é para o baixo, não. É um fogo que a gente chama de fogo mínimo. Você vai girando ali, né? Se for de botão, até quase o fogo apagar. Você fecha as janelas, porque senão qualquer ventinho, porque senão gasta muito gás. Então você vai deixar nesse fogo mínimo, cozinhando esse arroz. E ele vai cozinhar, 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 cozinhar por quanto tempo? No mínimo ali 1 hora e meia, tá? Na medicina chinesa, o que está acontecendo nesse processo? Esse arroz, né, ou essa comida muito cozida, ela está armazenando o que a gente chama de energia yang. Eu estou concentrando todo o calor, mesmo que depois eu vou guardar isso na geladeira, não tem problema. No processo de cozimento, eu mudei essa natureza energética do alimento. E aí eu cozinho até o arroz, ele quase vai desfazer. Gente, fica uma delícia. E fica uma coisa que nutre esse sistema, que sacia. Isso é até muito forte, assim, no verão a gente não consegue, mas agora no inverno a gente consegue. Você pode fazer uma panela dessa, né, guardar ali na geladeira e ir aquecendo, e pode temperar com azeite, com gersal, com gergelim, do jeito que você quiser, né? Ou pode pôr carne junto, né? Se você gosta de carne, pôr uma carne cozida ali, se você gosta, ou pôr uma proteína depois, do jeito que for. Isso é uma coisa que tonifica esse sistema. Sabe aquela coisa que a gente precisa para comer de noite? Pois é, Margarete, é uma beleza isso. Sabe quando à noite você come uma coisa, aí você come mais levinho, assim, daí a pouco você tá querendo outra coisa, daqui a pouco você tá procurando as paredes para comer, né? Porque quando a gente controla a alimentação à noite é um terror. Esse é uma coisa. E você pode comer uma cumbuca de arroz. Você vai falar assim, nossa, isso vai me engordar. Não vai, gente. Não é bom nem comer muito próximo da hora de dormir, porque é até diurético. Vai te desinchar, vai te tonificar. Você come uma tigela dessa, daqui a pouco alguém te oferece alguma coisa, você não vai sair procurando comida, tá? É uma coisa que tonifica esse sistema. A gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que cuidar, porque a questão hormonal, então por que que algumas sofrem mais do que outras? Por que que tem gente que tende a engordar mais do que outra? Pela medicina chinesa, porque está deficiente esse sistema, né? Então eu tenho uma deficiência energética aí que às vezes vem lá de trás. Na minha família todo mundo tinha dificuldade de emagrecer, na minha família todo mundo tinha essa compleição física, etc. Todo mundo tinha problema de intestino. Então tem várias coisas relacionadas com esse sistema, né? O movimento é muito bom para tirar essa energia, jogar essa mucosidade fora, né? Mas primeiro a gente tem que arrumar energia até para conseguir movimentar, né? Então, eu brinco também com os alunos o seguinte: se você for contar as calorias, né, que você perde nenhuma caminhada, nenhum movimento, você fala assim, nesse negócio de exercício, não emagrece ninguém, não. Porque assim, sei lá, uma aula de spinning queima caloria de um brigadeiro, você, sabe? Uma coisa assim, as proporções, 1 hora de caminhada, aí você fala assim, nossa, eu caminhei, eu posso comer a mais hoje. Você vai lá olhar quantas calorias você gastou na caminhada, tem aquilo ali em meia barra de chocolate. Você fala assim, então tem jeito de emagrecer, né? Eu falo assim, o movimento emagrece porque dispersa, porque joga fora essa mucosidade energética que está aí, tá? Então, fazer isso. A gente precisa de descansar. Então, primeiro, essa alimentação que eu falei, diminui ou tira o leite e laticínio, tá?
diminui esses farináceos aí, coloca as raízes. O pessoal do Nordeste tem um hábito que é super legal, que a gente não tem aqui, né? Aqui eu tô falando de Belo Horizonte, né? Se tiver alguém do Nordeste aí, e que eu peguei para mim e que eu esqueço e vou fazer essa semana de novo. Mas que eu gosto muito, que é comer raiz. Então, assim, lá não tem essa coisa, esse hábito de comer pão e bolo em toda refeição. Se você for num lanche aqui em algum lugar, vai te dar uma variedade enorme de pão, um tanto de bolo de todo tipo, que eu acho tudo maravilhoso, uma delícia, mas que é péssimo para esse sistema, um tanto de biscoito. Então, a gente aqui, né, no Sudeste, principalmente, a gente tem aquele tanto de oferta de coisa de farináceo. Você vai para o Nordeste, é assim, tem as sopas, que são muito comuns, né? Você acha sopa em todo lugar. E comer a raiz. Então, assim, o inhame, né? Tem um inhame grandão lá que a gente não acha muito fácil aqui. Mandioca. Então, tinha uma época, lembrei disso e vou voltar, né? Eu cozinhava o inhame à noite, né? Cozinhava ele inteirinho lá, porque ele demora mais para cozinhar. No outro dia eu só descascava e aquecia, né? O inhame com manteiga, o inhame com café é uma delícia, né? Assim, é um paladar que a gente tem que criar, eu gosto, felizmente, né? Então, esse paladar apoia, tá? De colocar as raízes no lugar do pão. Eu adoro também, não vou trocar, como bolo, aí põe o bolo integral. Então, você vai mudar isso. Para quê? Para te dar disposição, gente. Porque é o seguinte, e dependendo do volume de tarefa que você tenha, quando eu estou mais apertada de trabalho, eu falo assim, eu não posso me dar o luxo de chutar o balde, porque senão a gente sente um cansaço mental e de raciocínio muito maior. Se você precisa de energia para pensar, né? E a gente pode até pensar nessa coisa do nevoeiro mental, do branco que a gente tem na menopausa, como também deficiência desse sistema. Então, bora lá cuidar disso, né? Nesse foco aí, com essas coisas, cuidar dessa emoção, desse apego, desse ciúme, soltar um pouco o controle, né? Deixar um pouco de cuidar do outro, da vida do outro, deixar de cuidar da vida do parceiro, do namorado, né? Desse ciúme todo, relaxar nisso, trabalhar, se precisar de uma terapia, né? Trabalhar nessas emoções, cuidar mais de você do que do filho. Ai, pois é, o café da manhã muito bom, esse aí. E muito mais saudável, Jô. Então, traz esse cuidado do outro para você. Então, você se cuida, começa a cuidar, começa a movimentar no seu ritmo, né? Naquilo que é prazeroso, tá? Começa a cuidar aí desse tipo de alimentação e o descanso mental. E aí é assim, tem gente que não para de pensar, né? Aí tem gente que pensa muito e fica muito sedentária. Você tem que dar uma pausa, interromper um pouco essa atividade mental. E tem gente que desgasta esse sistema por excesso de trabalho, de tarefa física mesmo. Então a pessoa tem que dar um descanso na tarefa física, na demanda física, para repousar, né? E até trazer um pouco de exercício mental, porque ela está puxando tudo para o físico. Então, esse equilíbrio aí. E assim, né, a gente vai tonificar um pouco esse sistema. O sistema é do elemento terra, né, e a gente está tonificando o baço pâncreas, né, na medicina chinesa. Então, eu sempre trago muito isso, né, na minha abordagem, no curso, né, eu vou falar muito disso aí, porque é um grande fator aí, um grande X para a gente né, melhorar a nossa disposição. Alguma dúvida, mulheres queridas? Outra coisa nos quentinhos, os chazinhos, tá? São bons. Antes de dormir vai te dar vontade de fazer xixi de noite, mas o chá aquece, tá? Então, aquecer esse estômago, para quem chegou aí depois, e eu falei uma coisa e não completei o raciocínio. O chinês, ele toma líquido. Se você for no restaurante chinês, você vai ver o seguinte: eles comem muito, né? E eles tomam muito líquido, só que eles tomam chá. Então, por isso que a gente vê que não é tanto o líquido. Não é interessante o líquido, porque dilui a enzima, um tanto de coisa, mas assim, o líquido frio é o grande vilão. Vou deixar de tomar minhas coisas geladas, porque na China é frio, aqui eu estou no país tropical, não, eu vou tomar. Então, o que que eu faço? Só que eu não tomo o líquido gelado na refeição, tá? Você deixa para tomar o líquido gelado. A sobremesa gelada é péssima. Então, o sorvete já é
para esse sistema é horrível, porque tem leite, tem gordura e é gelado. E eu deixo de tomar sorvete? Não, mas eu não vou tomar o sorvete depois do almoço. Você deixa para tomar um sorvete numa hora que vai ser, o estômago vai ser todo dele. Que aí toma, digere, depois você pode tomar um chazinho ou nada, mas assim, você comer uma coisa gelada no meio de outra quente, o que é gelado bloqueia a digestão. Então fica muito ruim. Reparem para vocês verem. Se depois me comenta, leva lá no direct que eu vou gostar de ouvir, tá? Você come uma coisa com sorvete e a mesma refeição sem sorvete, sem uma coisa gelada. A digestão é completamente diferente, ok? Então, vamos cuidar disso no fim de semana. Domingo tá aí, né? Domingo é um dia que tudo esculhamba na alimentação. A gente põe um tanto de coisa, né? Mais farta, mais rica. Mas às vezes, se a gente tirar, colocar essas estratégiazinhas aí, a gente tem, né, um fim de domingo com uma digestão menos pesada, porque o que acontece no final do domingo é que às vezes você gasta o dia inteiro para poder digerir uma coisa ali e fica aquela coisa, né, aquela plasta ali sem muita disposição. Ok, Flores? Então tá bom, vamos ficar por aqui.